E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, um vídeo agora de refutação, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo aqui na internet, mas eu li esse artigo e eu me senti na obrigação de vir aqui falar sobre o artigo com todo o respeito a quem escreveu, né? Mas falar sobre algumas informações equivocadas, né? E algumas falácias usadas também nesse artigo. Pessoal, antes de analisar o artigo, por favor, quem apoia aqui o canal, dá um like, se inscreva no canal, manda o vídeo para os amigos de vocês e não se esqueça, quem quiser e quem puder, ajuda aí no Pix do canal, torna-se membro e também dê uma olhada nos produtos do Amazon. Vocês podem comprar aí mangás de Saint Seiya e me ajudar de maneira indireta. Pessoal, uma introdução um pouco mais curta porque o vídeo é um pouco mais sério hoje, né? Então vamos logo lá para a refutação do vídeo do J-Box. Vamos lá? Então pessoal, é o seguinte, parece que a cada tempo que passa ele lança um produto novo de Saint Seiya e tem alguma repercussão negativa, sendo em questão técnica, né, ou sendo em questão mercadológica, ou os dois, sempre aparece alguém escrevendo alguma coisa, gravando alguma coisa e falando as mesmas coisas que repetem sobre Saint Seiya, sobre a Toei Animation, sobre a franquia, já faz mais de 10 anos. Tá? Talvez 15 anos que as pessoas repetem as mesmas coisas, os mesmos vícios, inclusive falando do fim da franquia, que já faz 10 anos que as pessoas falam isso, né? Então sempre com os mesmos argumentos, né? Então agora é o filme, mas vocês vão ver que as informações e as críticas aqui, muitas inclusive incorretas, estão sempre se repetindo, faz mais de 10 anos, né? E as pessoas corrigem essas informações, muitas dessas informações que são com base em falácias ou análises erradas, e continuam repetindo essas mesmas coisas. Por isso que eu estou fazendo isso aqui agora, tá? Então eu decidi dividir esse artigo em várias partes que eu considerei pontos principais, né? Tem várias coisas do artigo que são constatações, né? Que não são opiniões, são constatações, e eu não resolvi nem abordar. Eu abordei 11 pontos, 10 ou 11 pontos aqui que eu vou colocar, que eu achei que é necessário comentar, né, ou falar alguma coisa corrigindo, né? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto. Eu vou ler os pontos e mostrar na tela aqui e a gente vai caminhando, né? Como a primeira parte, né, para introduzir o leitor, é falar do filme, que o filme acabou de estrear, o autor fala o seguinte: nunca passei por uma experiência tão constrangedora como fã de Saint Seiya quanto com o filme live action. Tudo envolvendo a franquia no Brasil causa algum burburinho positivo. E até a série, inicialmente para a Netflix, atinge algum propósito. Muitos nostálgicos na casa dos 40 adoraram assistir com os filhos e me perguntaram onde tem a continuação. Mas os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo, não leva a franquia para lugar algum. Primeiramente, falso, tá? Falso. A série 3D foi a coisa com pior repercussão na história de Saint Seiya, né? Lá no YouTube da Netflix, você pode enxergar, até usando algum addon aqui no Chrome, que você consegue ver os dislikes, que o vídeo, o trailer da série Netflix é a pior coisa que já teve na história da franquia. Alguns países chegaram a dar 90% de dislikes no trailer da série Netflix, né, da série 3D, e o filme não passou nem perto disso, né? Assim como, né, vocês estão falando que algumas pessoas gostaram de assistir a série 3D com os filhos, o filme também aconteceu de muitas pessoas gostarem. Isso é comum, um monte de gente gostou e um monte de gente odiou também, né? Não sei dizer sobre a maioria. O Google diz que 70% das pessoas gostaram, né? Se você for lá no Google, mas não dá para ter certeza ainda, né? O que dá para ter certeza é que você dizer que todo produto de Saint Seiya causa burburinho positivo, menos esse filme, é totalmente equivocado, né? O Ômega as pessoas trataram como se fosse a segunda volta do diabo, né? O filme live action, o filme 3D de 2014, que era belíssimo tecnicamente, né? Teve vários defeitos ali e trataram esses defeitos como se fossem também a segunda vinda do diabo, né? Então você vê que um monte de coisa aconteceu na história de Saint Seiya, muitas coisas com pontos negativos,
Mas ao invés de tratar os pontos negativos de maneira madura, o pessoal não trata o negócio como a pior coisa do mundo, como a vinda da besta do apocalipse. E aí, 10 anos depois, quer falar que não, quer falar que tudo de Saint Seiya, né, nos últimos 10 anos, teve burburinho positivo, menos esse filme, né? Então isso é totalmente falso, né? Quem tá na fandom, quem observa, olha numericamente, você consegue ir lá no canal da Netflix, né? Olha na Netflix Brasil, Netflix Estados Unidos, Netflix Japão, Netflix Latinoamérica, olha lá, dá pra você ver ainda até hoje, o primeiro trailer da série 3D, como que foi a média de like e dislike, compara com o do filme e vocês vão entender o que eu estou falando. Então esse ponto aqui de falar que tudo que sai dá um burburinho positivo, mentira, tá? Mentira. Vamos lá, vamos pro segundo ponto. Já faz anos que o número de produções que não, digamos, empolgam envolvendo o nome de Cavaleiros do Zodíaco só aumenta. E esse filme soa como se fosse o lendário requiem de cordas do Mimi na nossa cabeça. Resolvi então analisar a franquia como um todo, pois construí duas hipóteses na minha cabeça. A série já deu tudo o que tinha que dar e não adianta tentar forçar a franquia, pois ela praticamente se esgotou. O efeito nostalgia atua como força imensa que tornou a série muito mais do que ela realmente é. Olha, é o seguinte, a nostalgia pode ser sim um problema, tá? Porque a nostalgia ela te afasta do produto original, porque a nostalgia do brasileiro não é com o produto original. O produto original é o mangá clássico, né? Então a nostalgia pode ser sim um problema, mas querer dizer que um produto com uma repercussão negativa, mesmo se a repercussão negativa for total, é o fim de uma franquia milionária, é mentira também, gente. Quantas vezes já falaram que Saint Seiya ia acabar, desde a época do Ômega, né? É mentira, não é isso, o requiem de corda não é isso, gente. Isso é completamente falso. A série clássica continua, a marca Saint Seiya continua lucrativa para a Toei todos os anos, né? Inclusive alguns anos dentro do top 4 doméstico, né? Que são os lucros do Japão, e quase sempre dentro dos lucros fora do Japão, de acordo com os rankings de lucros da Toei. Então dizer que é um requiem para Saint Seiya, completo exagero, sabendo inclusive que, eu acredito, né, pode ser que o autor do texto do J-Box não saiba disso, mas existe uma série 2D, né, de anime em produção, falada pelo produtor Ikezawa. A série 2D de anime, né, se for Next Dimension, é mais ligada ao que a gente quer, ao que a gente está acostumado, ao que o fã do clássico está acostumado, né? Então dizer que um filme vai ser o requiem da franquia, ainda mais a série 3D vai ter a terceira temporada agora, então tá bem longe de ser o último produto de Saint Seiya, que vai continuar aí por muitos e muitos anos ainda, né? Pessoal, vamos pro terceiro ponto. Agora ele começou a falar dos mangás, né? Ele começa a falar dos mangás e aí ele vai falar do mangá clássico. Mais uma vez, né, o pessoal aproveita de algum produto com repercussão negativa que tem para falar mal do clássico, para falar mal do Kurumada, para falar mal da franquia, né? E repetir o mesmo discurso que repete, né, que muitas pessoas repetem faz mais de 15 anos, né? Então vamos ler aqui. A engenharia das armaduras é algo bastante incrível, mas a história de Saint Seiya se sustenta sobre um pilar repetitivo. Mesmo que no final a gente saiba que o fator Deus Ex Machina vai ajudar a concluir a saga da vez, a forma como a história se desenvolve, seguindo a fórmula Shonen Jump, não causa nenhum desconforto. Então, mais uma vez, né, destacando a parte, né, de chamar Saint Seiya repetitivo, né? Gente, Saint Seiya tem um roteiro de Shonen, né, dos anos 90, e inclusive vários roteiros de Shonen de hoje, depois da era dos anos 2000, que teve Naruto, Bleach, One Piece, depois dessa era, vários outros Shonens tiveram um arquétipo simples também. Não é por isso que a história não vai ter personagens com uma mensagem poderosa e com uma história impactante, né? Que é importante, né? Então ficar destacando, é repetitivo, é simplesmente uma coisa para causar reiterismo nas pessoas, né? Infelizmente, as pessoas começam a fazer isso, né? Os personagens do mangá original são desenvolvidos de forma um tanto rasa, e quando a gente vê o mesmo miolo com um pouco mais de textura, é inevitável constatar que Kurumada desenvolveu esses pontos muito mal. Compara a trama de Shiori Teshirogi no mangá The Lost Canvas
que vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Ó, isso aqui é de praxe, né? Isso aqui é de praxe. Ficar comparando com The Lost Canvas, que tem uma narrativa dos anos 2000, narrativa estilo dos anos 2000, que nem é a narrativa de hoje, viu? A narrativa dos anos 2000 já ficou pra trás já ficou pra trás, né? Lost Canvas é legal, mas também tem uma narrativa com uma estrutura repetida, né? O Cavaleiro de Ouro aparece, tem cenas dele imitando ali, Cavaleiro de Ouro morre. Cavaleiro de Ouro aparece, tem cenas dele imitando, Cavaleiro de Ouro morre. Isso é repetido desde o volume 3 de The Lost Canvas até o volume 25 de The Lost Canvas. Tem vários momentos bons, mas é basicamente isso The Lost Canvas, né? Os flashbacks de The Lost Canvas, eles são flashbacks simples, né? Eles não alteram nada na trama geral da obra, né? Então o pessoal usa, o pessoal fica vendo profundidade onde não tem essa profundidade exagerada que vocês falam de The Lost Canvas, né? Saint Seiya, o clássico, ele aprofunda os personagens principais, os Cavaleiros de Bronze, que tem esse desenvolvimento desde o volume 1 do mangá até o volume 28, continuando em The Next Dimension. A história dos 5 foi contada, o passado dos 5 foi contado, nós sabemos sobre os mestres dos 5, os mestres dos 5, todos eles são interessantes, né? Nós temos personagens no arco de cada um dos 5 personagens principais que dão um apoio e drama extra para os personagens. Então o Seiya tem a Seika, tem a Marin, tem a Saori, tem a China. O Yoga tem a mãe dele, tem o Camus, tem o Isaac. O Shiryu tem o Mestre Ancião, tem a Shunrei. O Shun tem o Ikki, tem o Mestre Daedalus, né? Tem a Juni, né? E todos eles são usados de maneira apropriada em vários momentos da obra para você entender como que o personagem está se desenvolvendo, né? Então você pega ali o Shun, que não quer lutar, né? O desenvolvimento dele até ele perceber que ele tem que lutar. Você vê várias cenas e diálogos desse no mangá clássico, apesar de que vários desses diálogos que eu estou comentando com vocês foram cortados da animação clássica e portanto deletados da memória de vários fãs nostálgicos que pararam lá na época da Manchete e não conseguem colocar na cabeça vários desenvolvimentos que esses personagens tiveram na obra original. O Ikki tem vários personagens de apoio. O Mitsumasa Kido, que trouxe toda a raiva do Ikki, né? Tem o Shun, né? Tem a Esmeralda, tem o mestre dele, o Guilt, né? Inclusive, vocês podem ver nas minhas críticas do filme que o Ikki de Fênix é o maior problema. E por que ele é o maior problema? Porque na obra original, Ikki de Fênix é desenvolvido e é um bom personagem, né? Inclusive, o ápice do desenvolvimento do Ikki é quando ele sobe as 12 casas, conversa com cada um dos seus irmãos, conversa com Shiryu, conversa com Yoga, conversa com Shun, e ele chora dizendo que um dia, né, ele não achava que a vida não tinha sentido, né, mas ele sente orgulho de ter lutado junto com seus irmãos, né, e de estar junto com eles ali. Aquele é o ápice do desenvolvimento do Ikki, né, que teve ali um momento de raiva familiar para com seu pai, Mitsumasa Kido, e lá na frente, depois de toda aquela trajetória, o Ikki se redime e vai ajudar o seu irmão Seiya lá contra o Saga de Gêmeos, né? Então dizer que os personagens de Saint Seiya não têm profundidade é um erro. Os 5 Cavaleiros de Bronze são os personagens que têm que ser desenvolvidos, né? Outros personagens sem ser são aproveitados e são sim desenvolvidos, mas não são todos. 12 Cavaleiros de Ouro são muitos personagens. Nós temos aí no canon de Saint Seiya 17 Cavaleiros de Prata. Nós temos aí 5 Cavaleiros de Bronze, 6 Cavaleiros de Bronze, né, contando a Juni, que não foram os principais, né? Nós temos Marinas, Espectros. Não dá para você contar a história de todo mundo num mangá. Você precisa contar a história da obra, a obra tem que seguir, né? Engraçado que eu não vejo essas pessoas pegando uma obra, por exemplo, dos anos 2000, como Naruto, e reclamando que não, mas o Iruka Sensei não foi desenvolvido. Olha pra você ver, olha que lixo de autor, não sabe aproveitar os personagens,
né? Olha, a Tenten não foi desenvolvida. Olha que lixo, não sabe aproveitar os personagens. É claro que eu tenho um personagem ou outro que a gente gostaria que fosse desenvolvido, e eu também gostaria, mas vocês têm que entender que a obra tem que seguir, né? Se tem um spin-off que traz aquele personagem que não estava na obra clássica, né? Beleza, perfeito, eu adoro isso, eu gosto muito disso. Eu queria ver uma obra aproveitando histórias de Cavaleiros de Prata, eu queria ver, tá? Mas não é culpa da obra original. A obra original, ela não tem como fazer isso que algumas pessoas exigem, tá? Então vamos seguir aqui pro próximo ponto. Agora ele começa a falar de outros mangás, né? E ele fala: como prequela, episódio G de Megumi Okada também traz mais textura para a trama e desenvolvimento dos personagens. Dessa vez os Cavaleiros de Ouro assumem o protagonismo. Não, mas na época que saiu o episódio G, choveu de crítica, que era exagerado, né, que o traço era horrível, que não parecia, né, Senseiya, né? Então, olha pra você ver, na época que lança o negócio é totalmente demonizado, né? Aí, 1000 anos depois, quer falar, não, mas ali tinha alguma coisa e tal. Se o episódio G tivesse todo esse apoio dos fãs lá na época que ele saiu, ele tinha virado anime, tá? Mas não foi isso que aconteceu, né? Bom, vamos pro próximo ponto. Ao invés de assumir que não tem criatividade para escrever a tão sonhada saga de Zelo, mais uma vez, né? Um vídeo pegando a repercussão do filme para falar mal do autor, né? Algo alimentado pela fandom como a única coisa capaz de trazer um encerramento digno para o universo da série, Kurumada parece lançar experimentações que se desenrolam em uma trama que não leva a lugar algum. Todo o vapor dos personagens que também estão no mangá Lost Canvas se perde no estilo Kurumada de contar uma história. E meu Deus, como ele repete situações. E quando lança um plot interessante, não parece querer ter paciência em desenvolvê-lo. Gente, mais um ataque direto a Next Dimension, que é a continuação do mangá clássico, né? Gente, Next Dimension repete uma coisa ou outra? Repete sim, o cenário e as 12 casas. O Next Dimension, várias partes da história, não todas, acontecem dentro das 12 casas. Mas o plot é outro, a história é outra. São 4 plots acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a viagem no tempo, você tem o plot das 2 Atenas, você tem salvar o Seiya, e você tem o 13º Cavaleiro de Ouro, né? E a Guerra Santa. Então 5 plots acontecendo ao mesmo tempo, e todos eles estão sendo desenvolvidos. Se você ler o mangá do começo ao fim, você vai ver que o autor não esquece desses plots. Esses plots são resgatados. O mangá não é perfeito, tem seus problemas, como eu falei. O Shion e o Doku precisam fazer alguma coisa na obra, né? E eu falava lá atrás, né, que Next Dimension precisava urgentemente desenvolver o tema de Pegasus, né? Porém, você fazer esse tipo de crítica, o Kurumada tem o jeito dele de contar a história, a Shiori Teshirogi tem o jeito dela de contar a história, né? O Kurumada tem uma história mais parecida com o jeito clássico, né? Então, se você gosta do jeito da Shiori Teshirogi, né, contar as histórias, apoie as coisas que a Shiori Teshirogi desenvolveu, né? Mas me parece que muitas pessoas que criticam, né, não deram apoio às séries, né, de The Lost Canvas e as coisas de The Lost Canvas quando eles precisaram, tá? Não deram apoio. Então eu acho que se você gosta do estilo narrativo, o jeito de contar a história da Shiori Teshirogi, que é um estilo do mangás e animes dos anos 2000, apoie isso, né? Eu gosto, né, do estilo que o Kurumada conta as histórias, porque é o estilo Neketsu que eu aprendi a gostar em Senseiya e nas outras obras também, né? Eu só acho que é um pouco chato ficar batendo nessa mesma tecla, né? Inclusive na contramão de Next Dimension ser a obra de maior sucesso em mangá desde o mangá clássico, tá? Então vamos continuar. O ponto aqui é que uma trama para Cavaleiros do Zodíaco não precisa ser complexa, como que o Kurumada está talvez tentando fazer em Next Dimension. Basta ter um mínimo de coerência nos eventos e um design de armadura criativo que o público abraça. Claro que quando uma boa história é desenhada, como o caso de Lost Canvas, você até bate palmas,
mas sinceramente não vejo mais muitas opções para o universo da série se expandir. Gente, primeiro fala que o Next Dimension é repetitivo, né? Aí depois, né, fala que o Kurumada está tentando fazer uma coisa complexa. Me parece que não bate uma coisa com a outra. Ou o negócio é repetitivo, né, repete coisa do clássico, ou ele tenta fazer algo complexo. Porque a história do clássico eu gosto muito, eu acho que é boa, mas ela não tem a complexidade que o Next Dimension tem. Então, você falar que o Next Dimension é repetitivo e logo em seguida falar que o Next Dimension tenta fazer algo complexo, não bate. E esse negócio do Next Dimension tentar fazer algo complexo é verdade e, na minha visão, totalmente necessário para você justificar a saga do Olimpo de maneira crível, sem forçação de barra, né? No ponto aqui, que se você colocar um design legal e umas lutinhas e o pessoal aceita, eu acho que o pessoal aceita sim. Dependendo do fanservice, como Soul of Gold, as pessoas aceitam sim, né? Mas não significa que o que está sendo feito na obra original, que é o Next Dimension, que vou repetir, é o mangá mais bem sucedido da franquia desde o mangá clássico, não significa que isso não pode dar certo. Isso tá dando certo e vai dar certo quando sair o anime de Next Dimension no futuro. Vamos lá para o próximo ponto. Depois desse fim, vamos falar dos animes, né? Depois desse fim reticente, tivemos em 2009 uma surpresa que atendeu pelo nome de The Lost Canvas. A versão animada do mangá produzida pela TMS trouxe um frescor para a franquia, que conquistou os mesmos fãs da série clássica. Todavia, no Japão, a história foi diferente e o suposto baixo retorno financeiro levou ao cancelamento precoce do projeto, com apenas 26 episódios. O pior é que a TMS volta e meia divulga que não tem interesse em reativar a produção. Será que teremos que esperar o cabalístico número de 13 anos para que isso ocorra? Gente, nós não temos certeza dos motivos que levaram ao cancelamento, né, ao triste cancelamento de The Lost Canvas. O que nós sabemos é que os produtos em anime não venderam bem. Isso é certeza. Nós temos dados de DVD, nós temos bonecos que só foram lançados 2, né, e eles encalharam. Não tem muitas pessoas que têm esses bonecos de The Lost Canvas. Então nós sabemos que as pessoas aqui, que o autor diz que amaram The Lost Canvas, eles não deram apoio a The Lost Canvas, né? Então será que amaram sim na época certa? Será que não é a mesma coisa? Será que não é aquela questão de você descer o pau no negócio na época e aí depois você vem elogiar, né? Na época saiu aqui, ó, olha aqui, ó, né? Tem gente que fala que eu sou hater de The Lost Canvas, ó. Tema de Pegasus de The Lost Canvas, né? Vocês compraram isso aqui para apoiar o anime? Vocês compraram? Vocês deviam ter comprado. DVD de The Lost Canvas, ó. Segunda temporada, né? Primeira temporada, todos os DVDs, né? Todos os DVDs de The Lost Canvas aqui, primeira temporada. Vocês compraram? Porque o que eu me lembro é que o Lost Canvas entrou em promoção rápido, né? Entrou em promoção rápido. Então, essa que é a questão. Será que essa galera teve má vontade para apoiar The Lost Canvas? Ou será que The Lost Canvas teve um apoio e muita gente que pirateava as coisas e não estava nem aí para apoiar a obra em si, né? Será? Bom, próximo ponto aqui. A notícia de uma nova animação em CGI a ser lançada pela Netflix causou grande alvoroço no fandom. Mas quando finalmente estreou, o sentimento de que Ômega não era tão ruim assim pulsou na mente de muitos. Teve até um momento do artigo que ele chegou a citar que o Ômega daria certo se passasse na TV, né, e tal, né, para a geração do Ben 10, né? Mas o problema é o seguinte, gente. O problema é o seguinte. O Ômega foi anunciado e foi massacrado na internet. Muito mais do que esse filme aqui. Muito mais do que esse filme aqui. Qual licenciador que vai querer passar esse negócio na TV? Se esse negócio foi massacrado pelos fãs de Saint Seiya? Será? Né? E agora, aí, o que acontece?
11 anos depois do Ômega, aí querem fazer uma crítica moderada do Ômega. Ai, vamos fazer uma crítica moderada do Ômega? Não era tão ruim assim, mas na época não foi assim que vocês pensaram. Na época não foi assim. Na época o que era falado é que Ômega destruiu a franquia Saint Seiya, que Ômega acabou com a infância das pessoas, né? Não, ao invés de fazer uma crítica ponderada ao Ômega, falou, olha, não gostei disso, não gostei dessa estética aqui, tal, isso aqui podia melhorar, né? Por que não faz isso na segunda temporada? Não, o pessoal foi logo na radicalidade e arrebentou a reputação de Saint Seiya Ômega aqui no Ocidente. Quem sabe, se as pessoas tivessem criticado o Ômega do jeito certo, quem sabe ele não passaria na TV, pegaria um monte de fã novo, né, pra Saint Seiya, e quem sabe nós teríamos uma segunda temporada, né, claro que foi, né, mais atendida, né, mas o estrago já estava feito, né, a caveira de Saint Seiya Ômega já tinha sido feita, inclusive dando o sucesso a Saint Seiya Ômega no Japão e o fracasso de Saint Seiya Ômega em quase todos os outros cantos. Vamos lá. Os Cavaleiros do Zodíaco é uma obra de valor sentimental, muito relevante para a vida de milhões de brasileiros. Quando chegou por aqui em 94, não tínhamos nada parecido e todos os seus problemas eram irrelevantes para quem queria ver personagens com armaduras lutando entre si. O aspecto de qualidade da obra é muito baixo quando você compara com trabalhos mais bem conduzidos de mangás lançados antes, durante e principalmente depois do sucesso da série em seu país de origem. Mais uma vez aqui, querendo diminuir Saint Seiya, né? Saint Seiya não é o mais complexo dos mangás, mas ele não é o mais simples dos mangás. Saint Seiya tem temas e personagens poderosos que encantaram as pessoas durante muitos e muitos e muitos anos, né? Reduzir isso a uma questão apenas de nostalgia da época da Manchete é uma coisa meio pobre, né? Até porque diversos fãs surgiram depois da época da Manchete, quando a obra já era velha e quando vários outros mangás e animes já tinham sido lançados em vários países do mundo. Eu mesmo não me tornei fã de verdade de Saint Seiya na época da Manchete. Eu era muito novo. Eu me tornei fã de Saint Seiya quando eu li o mangá clássico no ano de 2001. Né? Então, não é bem assim, né? Foi sucesso só porque passou no ano que não tinha nada, né? Não é bem assim. Saint Seiya fez sucesso no Japão e ele estourou no Japão também, né? Foi o único, né, em sua época que conseguiu derrubar Dragon Ball do top 1 no toque da Shonen Jump em vários e vários momentos. E nessa época já tinham muitas outras coisas no Japão, né? Saint Seiya não foi o primeiro dessa época no Japão. No Japão isso já era grande, né? E Saint Seiya estourou sim no Japão, tá? Então isso também é falso, né? Como se só existissem pessoas dessa época dos anos 90, e isso também não é verdade. Enquanto a Toei Animation não se resignar e admitir que o público de Saint Seiya é japonês, europeu e latino-americano, temo que os novos experimentos de reboot da série sejam lançados até que ela vingue no mercado norte-americano. Isso só desgasta a marca e a joga para uma categoria B de produções, que não merecia estar devido a toda a sua trajetória. No oceano de lágrimas que existe pela continuação animada de The Lost Canvas, eu contribuo com alguns litros. Parece que não existe uma preocupação em lançar uma pesquisa ou qualquer outra coisa que possa fazer Masami Kurumada ter uma real noção do que deu ou daria certo no universo de sua obra máxima. Gente, nós tivemos uma pesquisa, né? Inclusive aqui na América Latina, né? E nós tivemos que a coisa que a fandom mais queria era uma animação de Next Dimension e era um remake fiel, né, um remake do clássico, né? Remake do clássico e Next Dimension foram as coisas mais pedidas lá na enquete de 2015. Então não é como se a Toei não soubesse que as pessoas querem, né? Inclusive saiu uma informação aí, né, de uma pessoa ligada com licenças lá no México, que foi na Kurumada Pro, e o Kurumada sabe que as pessoas querem a batalha contra o Olimpo. Eles sabem disso, né? A questão é que como produto é normal querer alcançar novos mercados.
Até porque a fanbase do Japão, ela envelheceu. E a América Latina, infelizmente, não dá tanto dinheiro quanto as pessoas pensam, né? A nossa moeda não tem um valor tão alto. Vocês podem ver, mais uma vez, consultando o relatório de rendimentos da Toei Animation, que o dinheiro trazido pela América Latina, mesmo em outras produções, não estou falando de Sensei não, estou falando em geral, né? Ele perde para os outros lugares, perde para as outras regiões, né? Então a América Latina não é tudo isso. Tem muito fã aqui? Tem muito fã aqui, né? Mas o produtor Isekao, a Toei Animation, eles querem conquistar novos países. Eles querem conquistar novos países e isso é normal, tá? Eu concordo com o jeito que eles fazem isso? Não, eu não concordo com o jeito que o produtor Isekao, né, e até o Kurumada tentam conquistar novos públicos. Eu acho que eles vão conquistar novos públicos, né, quando eles voltarem a fazer, né, uma coisa mais feijão com arroz, né, em relação a animes, uma direção moderna de animes, uma trilha sonora moderna de animes e um roteiro clássico de Saint Seiya, né? Eu acho que é uma fórmula bem mais clara do que eles pensam, né? Mas não é como se a Toei tivesse simplesmente, não, vamos aceitar que a gente só tem América Latina e Japão e Europa. Europa mais ou menos, né? Porque fandom de Saint Seiya é França, Espanha e Itália, né? É esse, não é Europa, tá? Vamos aceitar que a gente tem público só nesses lugares e vamos fazer coisas só pra eles. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Como vocês veem, a América Latina não conseguiu salvar, né, isso aqui, né, de não vender muito, né? Independente do que as pessoas acham que pode ter acontecido nos bastidores, que nós nunca vamos saber 100%, o fato é, se isso aqui tivesse dado rios de dinheiro, teria continuado, né? E infelizmente, o fandom latino não é o suficiente para isso, seja por conta da pirataria, né? Ou seja por conta que simplesmente a nossa moeda é fraca, infelizmente, e a gente não consegue dar suporte, né, da maneira que seria necessário para eles. Mas e Dragon Ball e outras franquias? Então, Dragon Ball e outras franquias tem nos Estados Unidos e Saint Seiya não tem. E eu acho que Saint Seiya tem sim que tentar pegar os Estados Unidos. Eu só discordo do jeito que ele tenta fazer. Mas eu não acho, como o artigo acha, que a Toei tem que simplesmente aceitar que Saint Seiya tem esses mercados e pronto, né? Pessoal, ao autor desse artigo, eu me desculpo se eu fui exaltado em algum ponto desse vídeo, tá? Eu só queria discutir esses pontos, né? Que vários deles eu acho equivocado, tá? A minha audiência aqui do canal Mundo Seiya, meus inscritos, se eu fui mais exaltado nesse vídeo, mais do que o normal, também peço desculpas aqui ao canal, aos inscritos do canal Mundo Seiya. E agradeço muito o suporte de vocês aqui no canal, nas nossas lives, nossos vídeos, né, nos comentários e sempre me dando apoio. Pessoal, até o próximo vídeo. Nesse domingo vai ter uma live sobre o live action de Saint Seiya com todos os membros do SeiyaCast que já viram o filme. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.